Estamos de volta, segundo bloco, TV Câmara Informa, nesta quinta-feira, agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação. Bom demais ter você com a gente, todos os dias, sempre a partir das 7 horas da noite. Bom, estamos abrindo o segundo bloco agora com entrevista. Aqui no estúdio, nós temos o prazer de receber o vereador Pena Castro, hoje com uma visita ilustre. Temos a honra de receber o deputado federal Nilton Tato, que é um grande parceiro da cidade de Tupã. Hoje teve uma agenda vasta aqui na cidade, inclusive anunciando conquistas para Tupã, e é sempre bom, né, vereador, a gente abrir espaço, trazer boas notícias para a nossa cidade. A gente sabe que somente com recursos do município fica complicado, então precisamos de toda a ajuda na esfera estadual, federal, e o deputado realmente é um grande parceiro, desde o ano passado encaminhando recursos para a cidade, então hoje com boas notícias. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui na nossa pequena cidade de Tupã, mas ela se torna grande com essa presença tão ilustre. Eu só tenho que agradecer ao senhor. Quando eu fui para Brasília, fui muito bem recebido pelo senhor, né? O senhor e o seu partido aí, o Partido dos Trabalhadores, o PT, nos recebeu muito bem. Eu só tenho que agradecer e agradecer todas as conquistas, né, que o senhor já forneceu para Tupã e o que ainda virá, que com certeza o senhor vai falar aqui, para surpresa da população, a grande ajuda aí que o senhor está trazendo aí para a cidade de Tupã. Muito boa noite. Deputado, boa noite, seja bem-vindo à nossa TV Câmara de Tupã. Prazer falar com o senhor. Como eu disse, um grande parceiro da cidade de Tupã, desde o ano passado encaminhando recursos, anunciando inclusive mais recursos para 2026, inclusive uma ótima notícia agora para segunda-feira, próxima segunda-feira, mas vou deixar que o senhor anuncie. Boa noite, seja bem-vindo à nossa TV Câmara. Boa noite, todos aqui que estão acompanhando a gente nesse jornal da TV Câmara. Obrigado pelo convite aqui, Cláudio. Vereador Pena, eu já, não é a primeira vez que eu venho em Tupã, mas eu quero nessa viagem também aproveitar e anunciar. Já tenho enviado recursos para cá como emenda do Orçamento da União, que foi o ano passado cerca de 200 mil, né, para equipamentos na área de saúde, e esse ano acho 160 mil. Exatamente. Também articulei lá o apoio para a reforma da UBS no distrito do Universo, né? Universo, isso é verdade. Distrito do Universo. Confundi. E na segunda-feira, com a vinda do Lula Andradina e Presidente Prudente, então em Presidente Prudente vai estar entregando micro-ônibus que a gente também articulou aqui para cá. Mas também tem, evidentemente, entregas e emendas para outros municípios aqui na região. Como já falei, já tenho circulado muito aqui na região. E nesta visita que estou fazendo agora na região, desde quarta-feira, desde ontem, e vou ficar até segunda-feira, então eu também vou estar visitando vários municípios, né, em toda a região, inclusive indo até lá para a região de Andradina, Araçatuba, enfim, né, toda. Mas eu quero aproveitar também a oportunidade de conversar muito sobre os desafios das eleições desse ano, tá? Eu já há bom tempo, como falei, além dessas emendas que eu citei aqui, tem outras anteriores para trás, aqui para Tupã, né, e também para a região, mas eu tenho uma pauta muito direta relacionada ao enfrentamento da crise climática, da pauta da agricultura, né, de povos e comunidades tradicionais. Então, os desafios que a gente tem para o mundo todo, mas também para o Brasil e também para esta região que já vem sofrendo, né, os eventos da crise climática, seja do ponto de vista da produtividade na agricultura, seja por onda de calor, seca prolongada, tá? E todo mundo vem acompanhando também outros eventos, como isso que a gente viu agora na Zona da Mata, em Minas Gerais. Sim. Então é um momento de oportunidade para a gente discutir, né, esse projeto de país que a gente quer com relação às eleições do debate que está neste ano, mas também para anunciar as pautas que a gente está trabalhando lá em Brasília. Então, ontem quero até anunciar aqui, para quem não acompanhou pela imprensa, ontem a gente conseguiu aprovar na Comissão de Justiça, que eu também faço parte, o fim da escala 6x1, que a gente pode até discutir mais aí, né, debater o quanto que é a importância
pegar um tema como esse, não dá para a gente admitir, pleno século XXI, com todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, em todas as cadeias produtivas, e você imaginar que tem 70 milhões de pessoas no Brasil hoje que trabalham 6 dias por semana, portanto só tem um dia para lazer, para cuidar da família, para esporte, para rezar, para tudo o que precisa fazer, né? Então não dá para a gente aceitar mais esse tipo de coisa, né? Mas estou aqui à disposição para a gente conversar mais aí, né? Principalmente sobre os desafios que a gente tem pela frente. Bom, deputado, o senhor já comentou, importante, essa defesa, né, pela nossa agricultura e também essas mudanças climáticas. Tupã, a nossa região tem vocação para o agro, né? Eu acho que o agro é a grande locomotiva do país. Tupã, o senhor, claro, tem essa informação, Tupã é um dos principais produtores de amendoim, né, do Brasil, né? E a gente sabe da importância dessa atenção especial para toda essa cadeia produtiva. E nessas visitas a municípios da região, com certeza o senhor tem recebido aí algumas demandas nesse setor, nesse segmento. Como que o senhor vê a nossa região hoje, as principais necessidades de investimento nessa área? O que o senhor acha que tem que mudar nesse sentido, já que, como eu falei, a nossa região tem essa vocação para o agro, em especial Tupã. A gente sabe que o mercado atualmente, principalmente na cultura do amendoim, está muito instável, ora faz muita seca, ora chove muito, então os produtores estão sofrendo muito com essa questão. Então acho que é importante também uma palavra do senhor, uma opinião do senhor nesse sentido, na questão dessas demandas que o senhor tem recebido dessa região e também a preocupação, porque realmente é uma região que faz toda a diferença, né, no estado de São Paulo e no país também. Primeiro dizer que é importante que todos tomem consciência da crise climática. Sim. Não pode negar. Tá? Ela afeta o regime de Sim. chuvas. Tá? E, portanto, tem um impacto muito grande para a produtividade. Diretamente. É um problema global que cada um precisa fazer a sua parte. Então é importante que todo mundo que trabalha na agricultura, e a gente tem um problema sério, que muitos que se dizem representantes do agro lá no parlamento, lá em Brasília, não acreditam na crise climática, mesmo sofrendo. Por outro lado, a gente também sabe que precisa fazer aquilo que o próprio presidente Lula está fazendo. Todo ano bate recorde do Plano Safra. Tá? A gente não tinha isso no governo anterior. Tá? No governo anterior, o único mercado que se abriu foi a venda de abacate para a Argentina. No governo agora do presidente Lula, abriu mais de 500 novos mercados. Então o setor do agro, pelo menos na parte de exportação, além de apoio do ponto de vista do financiamento, tem um governo que se preocupa em buscar mercado dentro de uma conjuntura internacional muito difícil. Ao mesmo tempo, retomou os investimentos na produção de insumos para a agricultura aqui. Nós íamos avançando até o governo da presidenta Dilma para poder ter uma autonomia maior na produção de fertilizantes, de insumo para a agricultura. Depois paralisou, vendeu vários ativos da Petrobras, tá? E aí paralisou. Agora então está retomando, porque o Brasil não pode ficar refém, pega na guerra na Ucrânia e agora lá no Oriente Médio. Afeta boa parte dos insumos que vêm, inclusive, para a agricultura. Tá? Então, tu fala assim, ao mesmo tempo que abre mercado, você também tem que pensar aqui internamente. Eu, por exemplo, fui o que coordenei um projeto para a gente superar o uso da química. Estou falando do fertilizante e dos agrotóxicos, que tem um impacto tremendo para o meio ambiente, para a saúde e para o orçamento público. Sim. Tá? Então nós conseguimos, por exemplo, aprovar o projeto para estimular a produção de bioinsumos. Tá? Bioinsumos e também, evidentemente, do potencial que tem de toda a crise energética para cá, que a agricultura também entra, com o potencial que o Brasil tem de produção de bioenergia, tá? A partir, né, da cana, a partir do milho e assim por diante. Tá?
Então, né, de como que o Brasil vai poder, nessa crise energética no mundo todo, para enfrentar inclusive a crise climática, tá? Então é o potencial que se coloca para o Brasil essa oportunidade. Então a gente tem isso para apresentar. Evidentemente que a gente não pode, o município, isso é importante, o município não pode ficar nunca refém a um produto só, uma cultura só, tá? Porque você tem esse Sim. problema. Então, volta e meia, você tem uma necessidade de uma intervenção do governo para poder regular preço. Quem trabalha na agricultura precisa ter renda. Exato. Quem consome precisa ter condições de consumir, condições de preço. Por isso que é fundamental as outras políticas públicas, tá? O aumento real do salário mínimo, tá? Bolsa Família, para quem de repente não tem ainda o emprego, até acessar o emprego. Vamos pegar aqui o exemplo aqui em Tupã. Porque eu vou falar, mesmo você ter o conhecimento de causa no local, mas que é muito comum, no geral. Quem é que gasta dinheiro no comércio em Tupã? Estou falando do comércio. Venda, loja de roupa, mercearia, açougue. Quem é que compra ali? A maioria das pessoas que compram são os grandes produtores aqui na região? Não. Com certeza não. Hã? Não. Então são quem? Quem ganha salário mínimo, Sim. aposentado, quem ganha Bolsa Família. Tá? Então, se não tiver esses programas, os municípios não têm movimento econômico, não tem emprego. Estou falando na cidade. Sim. Tá? Inclusive, os comerciantes precisam ter isso claro, porque é muito comum as pessoas reclamarem, mas esse negócio do Bolsa Família, de repente as pessoas não querem trabalhar. Pelo contrário, a gente vê cada ano aumentando o número de pessoas, porque a gente vive, inclusive, um momento de menor taxa de desemprego e com carteira assinada aumentando, que é fundamental, inclusive, por causa do debate da Previdência. E aí a gente verifica nesses municípios, né, e eu circulo o estado, por isso que eu falo assim, eu circulo muito Sim. no interior de São Paulo, e aí a gente vê que esses programas são fundamentais. Fundamentais, mas isso está tudo acoplado. Então, por exemplo, programa de aquisição de alimento, relacionado à agricultura, praticamente tinha zerado. Eu lembro que em 2014, porque eu acompanho esse tema já há muito tempo, não era nem deputado, nós celebramos quando nós chegamos a R$1 bilhão o orçamento para o programa de aquisição de alimentos. Tem um papel importante de apoio aos pequenos agricultores. Depois isso caiu. Caiu, nós chegamos a 200 milhões no Brasil inteiro no governo anterior. Tá? Brasil inteiro. Nós já ultrapassamos novamente R$1 bilhão, que é recurso do orçamento do governo Sim. federal. Então, além de bater recorde do Plano Safra, que é para toda a agricultura, nós temos também o Plano Safra da agricultura familiar, que não tinha, tá? Agora tem específico para a agricultura familiar, e esses programas da compra direta de apoio para a agricultura. E, evidentemente, políticas específicas, tá? Quando você tem um evento climático, tem um aporte de recurso específico para ajudar, para recuperar. Para ajudar, né? E uma outra coisa que é importante também para a agricultura, no todo o interior, eu não sei aqui em Tupã quantos quilômetros de estradas vicinais tem aqui. Rurais, 600. 600 quilômetros. É um município que carece de apoio, às vezes de fora, né, do governo estadual, do governo federal, para ter equipamentos para arrumar a estrada, porque é fundamental para a agricultura. Escoamento dessa produção. E hoje a gente vê que a maioria dos municípios, os últimos equipamentos que tem na época do PAC da Dilma, e a gente com o governo Lula voltou o PAC, e muitos municípios aí só estão recebendo equipamentos do governo federal, e no entanto, nada de apoio nessa área do governo estadual. Aliás, até precisa tomar cuidado, porque tem entregue ambulâncias do SAMU para vários municípios, né, micro-ônibus,
Em muitos lugares, inclusive, vão lá e depois tiram o adesivo, botam o adesivo do governo do estado, sendo que é do governo do Brasil que tá vindo. Então, a agricultura está sendo cuidada, né? Precisa do cuidado, ela é importante também, o agro para a exportação, mas também a preocupação, e que quando falo do plano safra da agricultura familiar, é enfrentar, entendeu, o preço dos alimentos. Se a gente for olhar nos anos anteriores, nesta época do ano, a inflação do preço dos alimentos era muito maior do que o que está ocorrendo agora. Isso por quê? Porque teve um cuidado de você se organizar. Lembrar que nós tínhamos um sistema de estoque, CONAB, de alimentos, porque o que é que você também precisa cuidar por causa do preço, Sim. inflação. Os estoques foram todos terceirizados. Acabou com os estoques públicos. Então, com o governo agora, o Lula volta e traz de novo uma política de estoque para você poder regular. Você comprar com preço que garante a renda para quem produz e você segura o estoque, porque no momento de escassez, o governo tem como colocar Tem essa reserva. colocar no mercado para poder estabilizar, senão as pessoas também, né, vão ter dificuldade para comprar. Exato. Deputado, o que eu acho importante, quando eu fui para Brasília, fui muito bem atendido lá, né, pelo pessoal lá do gabinete da assessoria do presidente, e dizer que entristece a gente em saber que, a gente sabe que tem uma polarização, né, da política, mas isso não pode impedir de você ter acesso a um deputado, a um vereador, a um senador de um outro partido, de um espectro político diferente, mas porque acaba atravancando. Então, o que eu quero dizer? Eu fiquei sabendo lá, pessoalmente em Brasília, que muitos municípios receberam do presidente Lula materiais, por exemplo, para a UBS lá, a UPA, né, algum tipo de material lá para incrementar a UPA, e muitos prefeitos devolveram porque era do presidente Lula. Isso eu acho que é uma afronta à população, né? Porque que o prefeito seja de um outro espectro político, um outro viés político, esse tipo de atitude só vem a prejudicar, né, ali o cidadão. Então eu acho que o prefeito está pensando, não está com um projeto de poder dele, né, a pessoa que pensa assim, e não pensa na sua própria cidade. Então, esse tipo de situação. Com relação também ao governador do estado de São Paulo, eu vejo que, infelizmente, ele não ajudou os municípios nesse mandato dele, né? Ele fez grandes obras lá para São Paulo, enfim, ali a grande São Paulo, mas os municípios carecem e realmente nós recebemos a ajuda, acho que de 70% a 90%, que a gente recebeu foi do governo federal. De fato, tem... O governo Tarcísio, ele foi eleito numa onda do bolsonarismo, né? E então ele tem, assim, ele não precisou dos prefeitos. Portanto, ele governou, ele mesmo já falou, eu não preciso dos prefeitos para governar. Não foi eleito, né? Por isso que não teve esse atendimento. Tanto é que você não tem uma marca dele. A marca que tem é a privatização da Sabesp, que piorou o serviço, qualidade da água. Você tem, só se perguntar assim, na área da segurança, que é a responsabilidade do governo do Estado, a Constituição diz isso claramente, a própria Polícia Militar, a própria Polícia Civil, todo mundo, né, triste com ele, funcionalismo público em geral, professorado também, né? Então não tem... e para a classe média, esse pedágio, né, free flow, né, fala, que está em teste em 2 rodovias no litoral norte, está tudo montado para outras rodovias que não tem no estado, contratado já para entrar em funcionamento depois da eleição, tá? Então qualquer um que pode pesquisar vai atrás. Então você não tem... E aí, evidentemente, que ele pegou o orçamento em grandes obras. Em grandes obras, ele vai gastar, na primeira etapa, 5 bilhões de reais no centro administrativo. Tá? Então, por isso que o interior de São Paulo não tem nada.
Mas não é... Aí, Pena, eu concordar com você, principalmente o executivo. Se você foi eleito por uma parcela da população, quando você é prefeito, governador, presidente, você é presidente do país, você é governador do estado, você é prefeito do município. E aí a gente sabe que os municípios, que é uma luta que a gente também tem, de como é que a gente distribui melhor o bolo, né, da arrecadação, tá? Porque quem atende, quem está no cotidiano com a população, com os cidadãos, é o prefeito e os vereadores. Né? Por mais que eu, por exemplo, eu circulo o mandato inteiro no estado, mas eu estou mais em Brasília. O dia do vereador está andando na rua, está a vizinha, está ali. O prefeito é a mesma coisa. Então, a maior parte das políticas públicas tem que ser implementada pela prefeitura. Portanto, precisa ter muito apoio, muitos recursos. Por isso que a visão, né, que a gente tem, tá, não falo só do PT, do presidente Lula, é de que Pena foi eleito por um partido que não é do nosso, mas ele foi eleito pela população, então não precisa ser atendido. Tá? O prefeito não é do partido, mas ele foi eleito pela população, ele precisa ser ajudado. Então, Lula sempre diz, a gente não olha o CPF ou o RG do prefeito ou do governador, tá? Porque nós estamos trabalhando com recurso público. Sim. Tá? E, portanto, precisa atender a demanda que vem da população. Não importa qual partido que é o prefeito, qual partido que é o vereador. Essa é a lógica que a gente tem. Evidentemente que no parlamento a gente tem disputa as ideias, projeto político. Tá? E é isso que a gente precisa. Para quem acompanha os debates na TV Câmara, deve ficar muito triste, às vezes, com os xingamentos que estão lá. Tá? E a política não há possibilidade de a gente resolver os problemas, enfrentar o problema que seja fora da política, tá? É na política que a gente resolve. Mas quando a gente fala de política, é política do debate de ideias, do debate de proposta, tá? Que eu posso ter uma diferença com o vereador Pena, tá? Mas tenho que respeitar a ideia dele. Sim. E depois no voto decide, né? Olha isso. Mas o respeito à pessoa, não pode nunca ir para a relação pessoal, nunca pode, né? E aí são projetos diferentes. O projeto dele é válido, o meu projeto é válido, estou falando assim, né? Pegando como exemplo aqui, tá? Assim deveria ser. E hoje a gente tem parlamentares que representam a extrema-direita lá em Brasília que é fora da política, não tem debate, né? E não pode ser assim. A política tem que ter o respeito e considerar a vontade da população. Deputado, a gente já está na reta final da entrevista, o assunto está bem relevante, está bem interessante, então quando o papo é bom, né, vereador, então passa o tempo que a gente nem percebe. Mas eu gostaria apenas de uma palavra do senhor, uma declaração do senhor. O senhor comentou no início da nossa entrevista sobre o fim da escala 6x1, né, que passou pela comissão, e há um grande debate no país, e eu dei uma olhada em alguns estudos da preocupação de alguns setores na questão, né, de ter que aumentar a contratação de pessoas para poder atender aquela demanda de alguns segmentos da sociedade. Então, eu gostaria de saber a opinião do senhor nesse sentido. Claro, o senhor pontuou muito bem a questão da tecnologia, que realmente a questão da qualidade de vida das pessoas, mas alguns setores já demonstraram um pouco de preocupação nesse sentido, de poder atender aquelas demandas, no caso, tendo um período menor de trabalho, vai ter que contratar mais gente para poder suprir essas necessidades. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade. Isso, é importante dizer que nas últimas décadas a gente teve o maior momento em toda a história, tá, da humanidade de maior produção de riqueza e concentrado na mão de poucos. Tá? No mundo todo e aqui no Brasil. A gente nunca teve que inclusive coincide com o maior momento também de emissões de gases de efeito estufa que provoca o aquecimento global. Também é importante as pessoas dizer que quando na época para acabar com a escravidão, falou que ia bancarrota, tá? Não foi.
na aprovação das leis trabalhistas, do 13º, também falaram que ia ter. Das férias, também ia ter. Então, esses momentos sempre tem esse debate. Isso não quer dizer que você não tem que olhar para determinadas cadeias produtivas, determinados segmentos, tá? E aí, para dar uma olhada como é que você pensa a transição. Tá? Então você tem que olhar isso com carinho para você ver a transição. Mas quem não quer isso, né, também precisa tomar consciência que não tem cabimento, vamos pegar no caso das mulheres, né? Boa parte de quem trabalha 6 dias por semana são mulheres. E que tem a jornada em casa. Tá? Trabalho em casa. Tá? Então também tem que pôr uma mão na consciência que não tem mais cabimento a pessoa trabalhar 6 dias por semana e vive para trabalhar. Não vive. Porque, né? Então fala assim, o debate lá é isso. Ela vai ter essa transição para os setores que precisam ter. Então você, pequeno comerciante, que está assistindo aí, saiba que vai ter política de transição para ajudar. Ninguém vai falir para isso. Pelo contrário, nós vamos gerar mais empregos. E as pessoas, quando têm trabalho e conseguem descansar mais, ter mais tempo para a família, para o lazer, vai produzir mais, inclusive. Vai ter muito mais concentrada no trabalho. Tá? Então, humanizar um pouco essa relação capital-trabalho, ela é fundamental. Tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, e a gente tem exemplos muito importantes no mundo afora. Só para dar um exemplo, agora mesmo na Argentina, fizeram o contrário. Mas procura aí nos jornais, pesquisa aí, a empresa que produz, né, os equipamentos Brastemp e esqueço o nome da outra marca, lá na Argentina, está fechando e vindo para o Brasil. Então, na Argentina, estão aprovando, aumentando a possibilidade de trabalho, tirando o direito trabalhista, e a empresa está saindo de lá, fechando e vindo para o Brasil, produzir aqui. Só para dar um exemplo. Então, é um debate que não é aqui, mas é com clareza, a gente precisa só pôr na consciência que não tem mais cabimento a pessoa trabalhar 6 dias por semana. Perfeito, perfeito. Olha, nós chegamos ao final desse bate-papo com o deputado federal Nilton Tato e, além de falar sobre essas importantes conquistas para Tupã, também sobre 2 temas importantes, que é a questão da agricultura, dessas mudanças climáticas que são reais, estamos vivendo, passando por isso, e também eu pedi a opinião dele também sobre esse tema também que domina hoje o país, que é a questão do fim da escala 6x1. Bom, deputado, eu queria primeiramente agradecer, né, o senhor ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco nessa noite de quinta-feira, aproveitar a oportunidade, claro, volte sempre com boas notícias, mais anúncios aí para a nossa cidade de Tupã e para toda a região, e aproveitar também e deixar uma mensagem aos nossos telespectadores. Volte sempre. Eu agradeço a recepção de vocês aqui, dizer que sempre à disposição lá em Brasília, convidar você que está assistindo aí a acompanhar os trabalhos que a gente faz pelas redes sociais, é só procurar lá Nilton Tato, Nilton sem o N no final e Tato com 2 T, T-A-T-T-O, e nos diversos redes aí, né, sociais, e me colocar sempre à disposição. Né? Eu circulo muito, né, em toda a região, interior de São Paulo, e mais uma vez aqui agradecer o Pena e os meus companheiros e companheiras do PT, que na verdade também organizaram a vinda minha para cá. E não vou nominar todos porque eu não lembro o nome, mas muito obrigado e fiquem com Deus. Amém, deputado. Obrigado mesmo pela visita. Vereador, importante nesse bate-papo junto à população, como eu disse, importantes anúncios aqui para a cidade, conquistas para a nossa cidade. Segunda-feira agora receberemos um micro-ônibus com a visita do presidente Lula, que estará aqui na região, em especial aqui em Prudente. Então, quer dizer, é importante, né, mostrar o trabalho do Legislativo tupaense, o trabalho da Câmara Municipal. Achei muito bacana o que o deputado disse, que independente do partido, né, hoje o vereador Pena Castro, né, representa uma sociedade, junto com os outros 14 vereadores, os 15 vereadores representam toda uma cidade. Então,
O vereador esteve lá em Brasília, conversando com o deputado, o resultado está aí, né? Fatos concretos. Eu acho que é importante, né? Acho que é a melhor recompensa como agente público trazer boas notícias para Tupã e continuar trabalhando. Parabéns. Exatamente, muito obrigado, Glaucio. É o que o deputado disse, eu sou de um outro partido, né? Mas é importante essa conversa e esse respeito. Claro. E esse carinho também para com a população. É isso que importa. Nós nos respeitamos, temos ideias divergentes, mas o debate é o grande enriquecedor da sociedade para você poder desenvolver o tema e chegar num consenso, né? Esse negócio de briga, gritar, xingar, como o deputado disse, não leva a nada. Só leva a gerar mais ódio e mais complicações na sociedade. Então, deputado, muito obrigado, tá? Pela presença do senhor aqui, por tudo que o senhor fez por Tupã, por que o senhor continua fazendo. Graças ao deputado a gente conseguiu aí para a cidade de Tupã um micro-ônibus para a saúde, vem mais uma ambulância também. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez por Tupã. Eu coloco meu mandato à disposição do senhor. Seja muito bem-vindo sempre aqui na cidade de Tupã. Muito obrigado. Obrigado. Nós chegamos ao final dessa entrevista com o vereador Pena Castro, hoje recebendo a visita ilustre do deputado federal Nilton Tato, né, anunciando aí importantes conquistas para a cidade de Tupã e também falando sobre temas relevantes aqui do nosso país e com certeza em breve mais notícias aí para a nossa cidade, mais conquistas para toda a população. Bom, a gente continua com o nosso TV Câmara Informa, vamos falar um pouquinho sobre um trabalho importante também, o vereador Hélio que esteve visitando o projeto de handball desenvolvido pela Escola Estadual Maestro Nelson de Castro em parceria com a ITEC Sândalos. Acompanhe. O vereador Hélio Sândalo esteve visitando o projeto de handball desenvolvido na Escola Estadual Maestro Nelson de Castro, na Vila Indústria, por meio de uma parceria entre a escola e o projeto ITEC Sândalos, que atende centenas de crianças e adolescentes em diferentes modalidades esportivas. Bom, essa parceria começou assim, ó. No primeiro bimestre de todo o ano letivo, o Estado contempla uma matéria chamada handball. E aí surgiu que eu trouxe as crianças para a quadra e eles adoraram a modalidade. E aí eu falei, bom, se eles gostaram da modalidade, vamos ver como que fica para a gente poder participar dessa modalidade, emplacar com essa modalidade, porque até então era vôlei, basquete, futsal, e aí surgiu o handball. Então aí a gente foi até o Elic, né, o vereador da nossa cidade, e ele falou, não, vamos juntar a ITEC, vamos juntar a prefeitura, vamos juntar todo mundo e a gente vai fazer uma parceria bem bacana. Né, o Elic ajudou a gente também nos uniformes, né, bolas e tal, e proporcionou para a gente participação da nossa na Liga. Foi em 2024 que o nosso, na época, 6º ano, conheceu a modalidade handball. E eles se apaixonaram por essa modalidade e a gente, corajosamente mesmo, com apenas 3 meses de treinamento, os inscrevemos no GESP, nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, e eles tiveram essa primeira participação. Né? Então foi muito bacana o início. E em 2025 chegou o João, professor da ETEC, e a modalidade só tem crescido na nossa escola, né? A gente tem a parceria da prefeitura, do Hélio que sempre apoia a gente. É o 3º ano que eles estão participando e esse ano ampliou para a Copa de Handball, a Liga Regional de Handball, e eles estão super empolgados e se dedicando a partir desse ano com a modalidade masculina e feminina, e a gente percebe o quão importante é o esporte na vida do estudante. O professor João é ex-atleta profissional de handball e foi o incentivador para a criação do projeto na Escola Maestro, onde também atua na formação de novos atletas. Como o handball em Tupã ficou vários anos sem a modalidade, jogos regionais, em competições oficiais, como eu fui ex-jogador e sentia falta, porque me salvou também o esporte. O esporte salva vidas, né? E eu fui mais um desses atletas que foram salvos pelo esporte. E eu tive a ideia do quê? De fazer parceria com as escolas. Para quê? Para que o aluno não precisa sair da escola para fazer a modalidade. E graças a Deus o Hélio que ajudou a gente muito bem. A diretora da escola recebeu a gente de muito braços abertos e essa parceria aconteceu. Hoje você pode ver que tem quantas crianças? Mais de 60 crianças fazendo handball em Tupã. Já estamos competindo na Liga Regional de Handball
Já estamos a jogos regionais e daqui 2, 3 anos a gente vamos ter, essas crianças vão crescer e vamos ter um time formado só de tupanhenses, os nossos parceiros mesmo de verdade, o Elic, o Alan. A gente conseguiu montar 2 times já, o masculino e o feminino, que é sub-14, até 14 anos, e estamos competindo já na liga. O Renan também deu apoio pra gente também. O projeto está crescendo cada vez mais. A gente tem muita participação de pais. Os pais participam muito, muito ativos, e isso que está levando ao êxito do projeto. Nós conseguimos resgatar o handball na nossa cidade. Graças a essas parcerias, eu tenho muita gratidão a Elisângela, que é a diretora do Maestro, a Tânia, que é professora. Fizemos uma parceria e deu certo. Começamos com o handball adulto, masculino, depois o ano passado o infantil masculino, e hoje entregando os uniformes para as meninas que já participaram de campeonato nesse final de semana com vitória, estrearam com vitória. E isso é graças também ao trabalho do João, que é o nosso professor, do Giovanni. Então, assim, conseguimos, graças a essa união do pessoal que é apaixonado pelo handball, resgatar essa modalidade. E é claro, deixar um agradecimento aqui ao nosso prefeito Renan, ao Fabiano Souza, secretário de esporte, por apoiar também essa modalidade que estava esquecida em Tupã. Em entrevista à nossa equipe, o vereador Eduardo Chigueiro fala sobre o projeto Mobilidade para Todos, promovido pelo Rotary. Acompanhe. Vários temas, né, que foram tratados. Um desses temas é um projeto chamado Projeto Mobilidade para Todos, um projeto do Rotary, que o senhor tem uma participação já há muitos anos e que é extremamente importante para a nossa cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a edição desse ano do projeto. Boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Esse projeto teve início na minha gestão como presidente do Rotary, que o Rotary Internacional 2023-2024. O Rotary Internacional lançou esse programa junto com os Estados Unidos, o Rotary de Maringá, e hoje nós temos aí 11 mil cadeiras entregues em todo o Brasil, com 350 clubes participando desse grande projeto, e 16 estados beneficiados, e 17 distritos de Rotary Clubes no Brasil que abraçaram essa causa. E agora, mais uma vez, Tupã sendo contemplado com 35 cadeiras de rodas. Na última segunda-feira, nós vamos estar retirando essas cadeiras em Marília, onde 33 cadeiras são do Rotary Tupã Vanuíri e 2 cadeiras do Rotary Inovação aqui de Tupã. Também nós conseguimos estar trazendo as cadeiras do Rotary Clube de Bastos e também de Parapuã, aproveitando aí a viagem do caminhão e trazendo para toda a nossa região, sendo beneficiado esse grande programa do Rotary Club, não só de Tupã, mas principalmente do Rotary Internacional. E o Rotary, o Distrito 4.510, que compreende ali de Avaré e vai até Presidente Epitácio. Nós temos aí trabalhado com o governador Marquinho para estar realmente beneficiando toda a nossa população, onde o poder público muitas vezes não consegue estar atendendo essa população. O Rotary vem fazendo esse papel. E aí, parabenizar, agradecer ao nosso prefeito Renan Pontelli, a vice Jorge, a secretária de saúde, a vereadora Josi também, que está empenhada nesse projeto, para estar beneficiando a nossa população de Tupã. Vereador, na próxima sexta-feira, a inauguração do Centro de Autismo do município de Tupã, extremamente importante, e o secretário, né, que é relacionado à pasta, vai estar aqui, né, receber um convite do senhor e vai estar no município. Isso, o nosso secretário Marcos da Costa, da Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo, vem aqui inaugurar esse grande equipamento para a nossa população de Tupã, representando o nosso governador Tarcísio de Freitas. O nosso prefeito definiu a inauguração, já de imediato ligamos para o secretário, e aí já no final da tarde a sua assessoria já confirmou a sua presença para estar participando desse importante equipamento que vai estar sendo entregue para a nossa população e atender todas as nossas crianças aqui da saúde do nosso município de Tupã. Eu também gostaria de falar um pouquinho da minha indicação. Nessa viagem para Taiwan, eu consegui estar verificando ali que eles mudaram a educação daquele país e com isso eles conseguiram estar
avançando muito. Como Taiwan é uma cidade pequena, um país pequeno, uma ilha. Eles conseguiram, através da inteligência artificial, lá as faculdades, as universidades de biosistemas, nós temos aqui na Unesp de Tupã, e o Big Data, eles conseguiram transformar o país. E com isso, mas eles conseguiram, na educação, com a inteligência artificial, desde o pré-primário. E aí eu comecei a pesquisar. Aqui no Brasil, nós temos aqui uma cidade de Minas, já tem implementado na sua educação, desde do prézinho, e nós estamos aí fazendo a indicação que o prefeito Renan Pontelli também adote essa medida, principalmente nós temos o agro muito forte aqui no município de Tupã, em toda a região, a tecnologia 4.0, que hoje falta mão de obra, não só nos equipamentos, mas principalmente para estar desenvolvendo os sistemas, os programas que tem. Isso mudou aquele país. Hoje 70% dos chips produzidos no mundo sai de Taiwan e 90% do desenvolvimento dos chips é criado em Taiwan. Então ele já tem uma educação voltada à tecnologia e a gente está buscando, está implementando para nossas crianças, nossos jovens aqui na rede municipal. Obrigado, vereador. Uma boa semana e que a gente tem aí uma série de ações que vão acontecer no município. Isso, eu que agradeço, convidar mais uma vez toda a população na sexta-feira, no dia 24 às 19 horas, a inauguração do Centro TEA, um grande trabalho aqui também do nosso presidente Marco Gasparetto e toda a equipe da saúde do nosso município de Tupã. E com essas notícias, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa nesta quinta-feira. Sempre agradecendo a sua audiência e a sua participação. Voltaremos amanhã, sexta-feira, com uma edição especial, com um resumo de notícias da semana. Tenham todos um ótimo finzinho de quinta-feira, fiquem com Deus, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até amanhã.